Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui de novo o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Hoje eu quero falar com você a respeito dos dons espirituais. Essa questão de batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. O que diz a palavra do Senhor a respeito disso? Será que é coisa do passado? Será que ainda existe hoje? Será que é como a gente vê nas igrejas pentecostais ou neopentecostais? Será que é? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versos 1 a 3. Segui o amor com zelo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Daí, segundo o apóstolo Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versos 1 até 4, ele deixa bem claro: os dons de profecias existem e os dons de falar em línguas também existem. Mas uma coisa me incomoda: os dois são dons vindos de Deus, a Bíblia revela isto. Não podemos negar que existe sim os dons espirituais, e todos eles a Igreja de Cristo tem. Mas o que me preocupa é por que alguns grupos dão uma ênfase tão grande em falar em línguas, interpretar a língua, principalmente falar em línguas. E a Bíblia não faz esse alarido todo com relação a esse dom. Não sei se os irmãos notaram. Ele fala, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: olha, é o Espírito Santo quem distribui particularmente a cada um como quer os dons. Mas ele revela também que quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Quem é o Senhor é Jesus Cristo. E quem é que opera tudo em todos é Deus. Vemos aí as três pessoas trabalhando. O Espírito Santo servindo a igreja. Jesus Cristo, soberano da igreja, servindo ao Pai através da igreja. E o Senhor Jeová operando, Ele, através do seu Espírito Santo, usando o Espírito Santo, Ele, o Pai o Todo-Poderoso, operando todas as coisas. Portanto, irmãos, não existe essa questão de eu prefiro este dom, eu prefiro aquele dom. Porque todos os dons têm o mesmo valor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo reparte particularmente a cada um como Ele quer. Todos os dons vêm de Deus, por causa de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Não existe pessoas melhores ou piores. A Bíblia nos mostra que todo o corpo não é um só membro, cada membro em particular. Cada um tem uma função, os olhos têm uma função, os ouvidos têm outra função, mas um depende do outro. A boca tem uma função, os pés têm outra, a cabeça tem... Enfim, cada membro do corpo tem a sua tarefa a cumprir. Não existe no corpo quem é melhor, quem é pior. Todos os servos de Deus fazem parte do mesmo corpo que é a igreja, o corpo de Cristo. Portanto, diz a palavra do Senhor, ninguém é melhor que ninguém. Esse assunto eu não vou ter tempo para falar tudo detalhado, mas se você se interessar pelo assunto, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 12, e o 13 fala do amor e o 14 termina a explanação.
Agora, é interessante notar que hoje a liderança de um grupo denominacional dá ênfase a que falemos línguas. E não sei porquê, pois que na relação que Paulo dá aqui na carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz o seguinte: o primeiro dom, o dom mais capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6 em diante. Ele tem uma relação de pessoas, de dons. Eu vou ler aqui alguns dons. Capítulo 12, a partir do versículo 6. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Mas a manifestação, verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí ele começa relatando. A um é dada para a sabedoria, outro da ciência, e você pode pegar essa relação e prestar atenção. O dom de línguas vem nessa relação em 8º lugar. O dom principal, a Bíblia diz, desde o Velho Testamento, a sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, com tudo que você tem, adquire conhecimento, a sabedoria. Então, a sabedoria é o primeiro dom que o servo de Deus, se é que ele vai buscar um dom, se ele quer um dom, porque Deus, a Bíblia diz que Deus, através do Espírito Santo, reparte particularmente a cada um como quer. Mas, se você tem desejo de trabalhar para Deus, a principal, não que as outras não tenham valor, mas o principal dom é, claro, o primeiro é o amor, né? Porque sem amor nada vale. Mas, entre os dons espirituais, o mais importante, o principal é a sabedoria. Primeiro vem a sabedoria, depois da sabedoria vem o conhecimento. Depois vem o terceiro dom nessa relação, que é a fé. Depois o quarto dom, que é o dom de cura. Depois o quinto dom, que é o dom de operar maravilhas. Depois o sexto dom, o profetizar. Depois o sétimo, discernir o Espírito. O oitavo, o dom de língua, de falar em línguas. E o nono dom, nesta relação aqui, interpretação de línguas. Observe, meu irmão, que no sétimo, no sexto dom, ele diz que nessa relação, o sexto é profecia. O sétimo é de discernimento de espírito. E o oitavo, falar em línguas. E no último lugar, interpretação das línguas. Observe que, depois de profecia, que é mais importante do que falar em línguas, depois de profecia, entre profecias e línguas, tem o discernimento do Espírito. Por que Deus inspirou Paulo a colocar entre um e outro o discernimento? Eu vou explicar. Na congregação tem muitas manifestações divinas de Deus e diabólicas dos demônios. Muitas das vezes, se a igreja não vigiar, manifesta-se ali dentro daquele ambiente ali espírito enganador e fala um monte de coisa que ninguém entende, que não sei o que não traz edificação, não traz fruto para ninguém. Então, Deus tem na congregação, quando é uma igreja que tem alguém que busca ao Senhor, esse alguém pode ser um afortunado que tenha o dom de discernir os espíritos. Alguém fala, não sei o que, blá, 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 blá. E a pessoa que tem o discernimento sabe isso aí, não é de Deus. Deus revela para a pessoa. Então veja, falar em línguas, o que eu quero dizer é o seguinte, falar em línguas, como muitos grupos fazem questão de que os membros falem em línguas, não, falar em línguas. Falar em línguas faz parte, é um dos dons do Senhor. Mas veja, não é nem sequer um dos primeiros, segundo, terceiro, é o oitavo dom. Então, veja como o povo de Deus está sendo tão infantil que despreza sabedoria, despreza conhecimento, despreza o dom de cura, despreza para buscar dom de línguas, que muitas vezes nem ele mesmo entende o que está falando. Isso é uma coisa inteligente? Então, meu irmão, vamos cair na real.
Busque ao Senhor. Apresenta-te ao Senhor. E deixa que Ele te use como Ele quiser. Não fique nessa ansiedade, nessa ansiedade de buscar, eu quero falar em línguas, Senhor, eu quero falar em línguas. Isto não é uma atitude de um servo ou uma serva, porque o servo obedece. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Enfim, o homem, a mulher de Deus espera, Senhor, eis-me aqui. Então Deus vai usar aquela pessoa no que Ele achar que naquele momento, naquele lugar, precisa daquele dom específico. Deixe isso por conta de Deus, meu irmão. Não te apresses, não te enfades, eu quero esse dom, eu vou buscar falar em línguas, porque não é bom isto, não é inteligente isto. A sabedoria, dizem Provérbios, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, com tudo que tens, adquire a sabedoria. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. E ouça a palavra de Deus. Não se deixe enganar pela liderança que às vezes não está nos pés do Senhor. Fique em paz.